Bem-vindo ao podcast Bíblia Comentada. Toda segunda e quinta-feira, mergulhamos juntos na Palavra de Deus. Para não perder nenhum episódio, curta e inscreva-se em nosso canal. Prepare-se para uma jornada de fé e aprendizado. Que Deus abençoe sua vida. O Salmo 36 é uma reflexão profunda de Davi sobre o contraste entre a maldade dos ímpios e a bondade infinita de Deus. Ele começa com uma descrição detalhada do comportamento do ímpio, mas à medida que o Salmo avança, ele se volta para a grandiosidade do amor, justiça e proteção de Deus para com os justos. Ao final, Davi pede proteção contra a maldade e reafirma sua confiança no Senhor. Esse salmo nos convida a meditar sobre a diferença entre o caminho dos ímpios e a segurança que encontramos em Deus. Nos versos 1 e 2, Davi descreve o coração do ímpio. A transgressão do ímpio diz no íntimo do seu coração: não há temor de Deus perante os seus olhos, porque em seus olhos se lisonjeia, até que a sua iniquidade se mostre detestável. O salmo começa com um diagnóstico do coração do ímpio. Ele vive como se Deus não existisse, sem temor ou respeito pelo Senhor. O problema começa no íntimo do coração, onde o pecado encontra terreno fértil. O ímpio se engana, achando que pode continuar em seu caminho sem consequências, lisonjeando-se de suas próprias transgressões. Davi sugere que, no fundo, o ímpio não reconhece o mal de suas ações, até que seja tarde demais. Nos versos 3 e 4, Davi continua a descrever o ímpio. As palavras da sua boca são malícia e engano. Deixou de entender e de fazer o bem. Maquina o mal na sua cama, põe-se em caminho que não é bom, não aborrece o mal. O ímpio não apenas comete pecados, mas também os planeja deliberadamente. Sua boca está cheia de engano e malícia, e ele não tem interesse em fazer o bem. O fato de que ele maquina o mal na sua cama sugere que até mesmo em momentos de descanso, sua mente está ocupada com planos perversos. Isso nos mostra a profundidade da corrupção do coração humano sem o temor de Deus. O ímpio, segundo Davi, se dedica ativamente ao mal e se recusa a rejeitar a maldade. No verso 5, há uma transição importante. Davi agora se volta para a grandeza de Deus. A tua misericórdia, Senhor, está nos céus, e a tua fidelidade chega até as mais excelsas nuvens. Aqui, Davi contrasta a maldade do ímpio com a misericórdia infinita de Deus. Enquanto o ímpio maquina o mal, a misericórdia de Deus é exaltada e elevada. A expressão "está nos céus" nos faz pensar na vastidão e imensidão do amor de Deus. A fidelidade de Deus também é destacada. Ela é imutável e firme, como as nuvens nos céus mais altos. Esse verso é um convite a refletirmos sobre a bondade de Deus em contraste com a falibilidade humana. No verso 6, ele continua a exaltar o caráter de Deus. A tua justiça é como as grandes montanhas. Os teus juízos são um grande abismo. Senhor, tu conservas os homens e os animais. A justiça de Deus é comparada às grandes montanhas, algo sólido, imponente e inabalável. As montanhas simbolizam permanência e força, sugerindo que a justiça de Deus não é passageira ou volúvel. Seus juízos são comparados a um grande abismo, o que indica a profundidade e mistério dos caminhos de Deus. Não podemos compreender totalmente os desígnios de Deus, mas podemos confiar que seus juízos são justos. E além disso, Davi lembra que Deus cuida de toda a criação, tanto dos seres humanos quanto dos animais. No verso 7, Davi se maravilha com o amor de Deus. Quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade, e por isso os filhos dos homens se abrigam à sombra das tuas asas. O amor de Deus é descrito como algo precioso, valioso além de medida. É esse amor que dá refúgio à humanidade. A imagem de abrigar-se à sombra das tuas asas é uma metáfora de proteção e cuidado. Deus é como uma ave-mãe que cobre seus filhotes com suas asas, oferecendo-lhes segurança. A benignidade de Deus não é apenas uma ideia abstrata, mas uma realidade palpável na vida dos que confiam nele. Encontramos refúgio sob suas asas quando enfrentamos o perigo e as adversidades da vida. Nos versos 8 e 9, Davi continua a descrever as bênçãos que vêm de estar sob os cuidados de Deus. Fartam-se da abundância da tua casa, e na torrente das tuas delícias lhes dás de beber. Porque em ti está o manancial da vida. Na tua luz veremos a luz. Os que confiam no Senhor desfrutam da fartura de sua casa e das suas delícias. Essa imagem nos lembra de que em Deus há plenitude e satisfação. Não falta nada àqueles que estão na presença de Deus. Ele é a fonte de toda a vida, o manancial da vida. E em sua luz podemos enxergar claramente.
Sem a luz de Deus, andamos em trevas, mas na sua presença, vemos a vida como ela realmente é. A imagem de beber da torrente das delícias de Deus reflete uma satisfação espiritual que só Ele pode proporcionar. No verso 10, Davi faz um pedido específico. Estende a tua benignidade sobre os que te conhecem e a tua justiça sobre os retos de coração. Aqui, Davi pede que a bondade de Deus continue a ser derramada sobre aqueles que o conhecem e o buscam. Ele reconhece que é apenas pela graça de Deus que os justos permanecem firmes. Esse verso é uma oração por proteção contínua, para que a bondade e a justiça de Deus sejam sempre evidentes na vida dos justos. Nos versos 11 e 12, Davi pede proteção contra o ímpio. Não venha sobre mim o pé da soberba, e não me mova a mão dos ímpios. Ali caem os que praticam a iniquidade, estão derrubados e não se podem levantar. Davi clama para que Deus o proteja do orgulho e da opressão dos ímpios. Ele sabe que sem a ajuda de Deus pode facilmente ser oprimido e derrotado. O pedido de Davi é para que ele não seja abalado ou movido pelos ímpios. No final, ele declara com confiança que os ímpios cairão e não se levantarão. Aqueles que se opõem a Deus e aos seus servos podem parecer fortes por um tempo, mas sua destruição é certa. Eles cairão e não conseguirão se levantar novamente. O Salmo 36, portanto, nos ensina sobre o contraste entre a maldade dos ímpios e a bondade, justiça e fidelidade de Deus. Ele nos lembra que, enquanto o ímpio segue caminhos de engano e malícia, os justos podem confiar na benignidade e proteção de Deus. A misericórdia de Deus é grande, sua justiça é firme como as montanhas, e Ele é a fonte de toda a vida. Mesmo quando enfrentamos a maldade e a injustiça neste mundo, podemos encontrar refúgio sob as asas de Deus e confiar que Ele nos sustentará com sua bondade. Obrigado por acompanhar o podcast Bíblia Comentada. Texto e produção Douglas Vieira. Trilha sonora 50 Sounds. Faixa Keep Smiling. Música por www.50sounds.com. Voz ChatGPT 4.0. Bibliografia. Comentários positivos. Hernandes Dias Lopes, editora Ragnos. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD. Egan Champlin, editora Ragnos. Charles Spurgeon, Os Ouros de Davi, editora CPAD. Até o próximo episódio.